Vamos abrir nossas Bíblias hoje no livro de Ezequiel, no Velho Testamento. Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel não é um livro fácil de se compreender. Os livros proféticos da Bíblia, né? No Velho Testamento temos os profetas maiores e os menores, são denominados assim por causa do tamanho dos livros, né? Os profetas maiores têm mais capítulos, menores são livros com menos capítulos. Ezequiel é um dos profetas maiores. Sim, tem muitas profecias aqui que precisa, para compreender, precisa a gente ligar acontecimentos em outros livros da Bíblia. Então ele não é um livro tão fácil a sua leitura, mas tem muitas informações importantes e muitas coisas que são retratadas aqui, como o povo de Israel lidava com Deus, com a soberania de Deus, com a forma de Deus lidar com eles. Isso tudo se reflete, a gente vê que a sociedade israelita, hebreia, ela parece muitas vezes com a nossa própria sociedade atual, pela forma como eles lidavam, como eles se distanciavam de Deus, como eles rejeitavam a forma de Deus agir, atuar, suprir as necessidades deles. E o capítulo 22 mostra um pouco isso, mostra como Deus deixa claro através de Ezequiel. Deus fala ao povo de Israel, mostrando para eles o quanto eles estavam distantes de Deus. Por mais que tinham o nome de povo de Deus, estavam distantes, completamente distantes espiritualmente, distantes de todo tipo de forma de convívio com Deus Todo-Poderoso. E Deus usa Ezequiel e dá uma mensagem ao povo através dele, mostrando, explicando ali. E tem o texto principal desse capítulo 22 que eu quero ler, que é o que a gente vai usar como a chave da nossa compreensão, que é o capítulo 22, versículo 30, que diz o seguinte: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus procurou entre o povo alguém, pelo menos uma pessoa, que se colocasse na brecha, se colocasse aonde as coisas estavam erradas, alguém que assumisse uma responsabilidade de fazer a diferença, de fazer as coisas de forma correta. Deus procurou entre toda a nação de Israel uma pessoa e ele não achou. Então o tema nosso nessa noite é fechando a brecha. Vamos ter mais uma oração e depois darmos sequência à nossa mensagem de hoje. Senhor Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor fale conosco. Não quero que qualquer ideia que seja aqui pronunciada seja a minha ideia. Que o Senhor possa me ajudar a transmitir o ensinamento, transmitir o encorajamento e o desafio que esse trecho da Tua Palavra nos coloca nessa noite. E queremos entender quais são as brechas, ou se há brechas na nossa vida que precisam ser tampadas, ser fechadas. O Senhor nos ajuda a compreender que nada nesse momento o Senhor permita que tire a nossa atenção. Sabemos que temos nossas preocupações, todas as questões da nossa vida, mas que agora a atenção seja do Senhor. Que o Teu Espírito tenha total liberdade para falar, para nos convencer, para atuar no nosso meio. Nos ajuda, Senhor Deus, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então o povo de Israel estavam numa situação terrível e Deus procurava pelo menos um líder, alguém no meio de toda uma nação, um líder espiritual que pudesse guiar o povo, pudesse mostrar o povo e receber essa mensagem, transmitir ao povo de uma forma efetiva, a ponto que o povo reagisse de forma concreta em relação a esse ensinamento. E se colocar na brecha aqui, que Deus está colocando, né?
que ele fala, busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim. O que isso quer dizer? Significa que um buraco no meio do muro da cidade, vocês lembram ou entendem que naquela época as cidades tinham muros que as protegiam. Não era uma convivência entre nações muito amistosa. Eles guerreavam entre si, as cidades tinham que ser fortificadas. Eles erguiam muros bem largos em volta de todas as cidades, a ponto então que haviam as portas que eram sempre monitoradas e parte dos muros que eram sempre monitoradas por soldados. E acontecia muitas vezes que durante cercos, quando alguma cidade era cercada por exércitos de outras nações, esses exércitos procuravam entre o muro algum lugar que tivesse desprotegido, ou que houvesse uma rachadura, ou que houvesse um buraco naquele muro, uma brecha, para que eles pudessem então achar aquela área desprotegida e ali investissem o seu ataque. O que acontecia? Em época de cerco, quando uma cidade estava cercada, o mínimo que eles deveriam fazer é fazer uma inspeção em todo o muro, ver os locais mais vulneráveis e colocar ali e reforçar os soldados naquele local. Então era essa a ideia que Deus está colocando, que o povo de Israel, nos seus muros espirituais, onde havia brechas, eles não tinham proteção nenhuma. E Deus fala: eu estou procurando entre vocês alguém que perceba isso, alguém que entenda isso, que vocês estão abrindo brechas na sua vida, dando oportunidade aos inimigos, dando oportunidade ao inimigo para atacar, e ficam vulneráveis e não estão percebendo esse perigo. E a gente vai notar aqui que há uma série de assuntos, há uma série de áreas na vida espiritual dos israelitas que estavam vulneráveis, porque eram brechas abertas, não havia nenhum tipo de vigilância. A primeira brecha que a gente vai notar aqui que o povo de Israel tinha na sua vida era uma brecha, a brecha da contaminação. A brecha da contaminação. Versículos aí no capítulo 22, versículo 3 e versículo 4, diz o seguinte: e diz: e assim diz o Senhor, ao Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue, por ti mesma derramado, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos, por ti mesma fabricados, tu te contaminaste e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término dos teus anos. Por isso eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. Então aqui existia a brecha da contaminação. O que era isso? O povo de Israel estava se contaminando com a idolatria. Estavam colocando pessoas e coisas no lugar que é de Deus. Idolatria nada mais é isso, de colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa que ocupa o lugar que é de Deus. Então aquele lugar que é de Deus, aquele lugar soberano na vida, que Deus tem que ocupar esse trono, ocupar essa posição, qualquer pessoa que coloca qualquer objeto, coloca qualquer pessoa ou qualquer coisa, aquilo torna-se um ídolo, torna-se um objeto de principal compromisso, aquilo torna-se um ídolo, onde Deus é deixado de lado, é colocado abaixo da posição que Ele merece ter na vida das pessoas. Israel estava fazendo isso, estavam colocando outros deuses, colocando outras coisas, objetos no lugar de Deus, e essa idolatria trouxe julgamento para o povo. E Deus fala, como já lemos, Ele buscou entre o povo uma pessoa que fizesse a diferença, ou que instruísse o povo a respeito dessa idolatria. Isso aqui, o povo de Israel já havia caído nesse erro milhares de vezes, haviam colhido terríveis consequências. Deus teve misericórdia do povo, quando o povo se arrependia, a graça de Deus acontecia, havia restauração, e o povo depois de um tempo voltava novamente a abrir essa brecha, a brecha da contaminação. Isso
faz sentido para nós, porque nós abrimos muitas brechas. Brecha da contaminação, quando nós colocamos coisas na nossa vida que no lugar que pertence a Deus. Eu já mencionei isso outras vezes. Quando qualquer pessoa assume o lugar de Deus na sua vida, ela torna-se um ídolo. Nós temos que amar as pessoas. A Bíblia nos manda amar qualquer pessoa que seja, amar as pessoas que são amáveis, amar as pessoas que não são amáveis, amar os inimigos. Temos que amar como Cristo nos amou. Esse é o princípio. Só que em nenhum momento a Bíblia fala que devemos amar alguém mais que o próprio Deus, porque o próprio Deus foi quem nos criou, quem nos redimiu, quem nos deu a oportunidade de sermos salvos, de vivenciar uma nova vida. Ele tem por direito de criador, porque Ele é, ter esse lugar de prioridade na nossa vida. E muitas vezes nós colocamos outras coisas e outras pessoas no lugar de Deus. Quando nós priorizamos o nosso trabalho em lugar de Deus, e o trabalho torna-se um ídolo, aquela atividade ou aquela questão que recebe toda a força, toda a atenção prioritária da nossa vida, aquilo torna-se um ídolo, a ponto que nós trocamos isso por Deus, ou trocamos Deus por isso, torna-se um ídolo. Quando nós amamos alguém e colocamos essa pessoa no lugar que é de Deus, torna-se um ídolo. Ou quando nós damos a nossa devoção que Deus merece, damos isso a qualquer coisa ou qualquer pessoa, torna-se um ídolo. Isso abre uma brecha de contaminação. Nós nos contaminamos espiritualmente. E a Bíblia ainda vai mais longe a respeito disso. Ela trata como um adultério espiritual. Nós trocamos o relacionamento com Deus por outra coisa. É um adultério espiritual. Isso é muito sério. E Deus fala que Ele está procurando alguém no meio do povo que se coloque nessa brecha, alguém que tome decisões, posições diferentes, que vão priorizar o Deus Todo-Poderoso, que vão colocar Deus no seu lugar de honra na nossa vida e fechar essa brecha, porque é impossível alguém que esteja com essa brecha aberta da contaminação, colocando coisas no lugar de Deus, e a vida funciona e dá certo. Isso não existe. É impossível. É impossível quando essa brecha da contaminação continua exposta, aberta. A vida não vai funcionar. Seremos atacados, são áreas de vulnerabilidade. E Deus quer que alguém faça algo, que alguém tome posições a esse respeito, porque Ele já tem avisado, Ele tem deixado isso claro. Então é uma brecha que às vezes a gente abre, a brecha da contaminação. É o que o povo de Israel estava fazendo. Mas além dessa brecha tinha outras. A segunda está no versículo 7. No meio de ti desprezam pai e mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. A segunda brecha aqui é a brecha da insubordinação. Insubordinação. No meio do povo existia quem desprezasse pai e mãe. Ou seja, no meio do povo não estava havendo respeito pela autoridade. E falta de respeito à autoridade é insubordinação. Não respeitando o pai e mãe era um mandamento que eles estavam deixando de cumprir. Lembra do mandamento? Honra pai e mãe para que te vá bem, te prolongue os dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso é um mandamento. E o povo de Israel, chamado povo de Deus, estavam descumprindo isso, desonrando pai e mãe, praticando extorsão contra o estrangeiro, sendo injustos com as pessoas e com as pessoas que precisavam de auxílio, que no caso aqui ele menciona os órfãos e as viúvas, se aproveitando da necessidade das pessoas. Pessoas em situação de vulnerabilidade estavam sendo usadas pelo povo. A insubordinação, não respeitavam nenhum tipo de autoridade, e essa brecha era séria. E hoje é uma brecha que acontece na nossa sociedade também.
Existe no nosso meio, no meio da nossa cultura, da nossa cidade, aqueles que desprezam pai, desprezam mãe, aqueles que praticam extorsão, levam vantagem em cima de pessoas necessitadas? Existe. E o pior é dizer que até às vezes entre a comunidade cristã isso acontece. Isso é terrível. Nós como se queremos obedecer a palavra, obedecer o princípio bíblico, se queremos viver como cristãos, existe o princípio da autoridade. Romanos 13, a gente não vai ler, mas lá no capítulo 13 de Romanos, os primeiros 7 versículos, fala sobre a importância de respeitar e honrar as autoridades. Todas as autoridades sobre nós foram constituídas, permitidas por Deus. Nós não somos obrigados a concordar com todas as autoridades, mas nós temos o dever de respeitar, de orar por aqueles que estão investidos com cargos de autoridade sobre nós. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que essas autoridades fazem ou pensam, mas eu tenho o dever de respeitar a posição, porque Deus permitiu que eles estivessem onde estão. Eu não sou obrigado a concordar com tudo ou aceitar, entender como se tudo fosse correto que o prefeito faz, com tudo que o governador faz, com tudo que o presidente faz. Não sou obrigado, mas eu tenho que respeitar essas posições, porque estão ali pela permissão de Deus. E cabe a mim, como cristão, que a Bíblia me ensina a orar por aqueles que têm autoridade. Não cabe a mim ser insubordinado, senão eu estou abrindo uma brecha. E assim é em todas as autoridades. Autoridade na família, autoridade dentro de um ambiente de trabalho, durante um ambiente de estudo. Hoje a gente vê que professor não é respeitado. Essa semana, alunos do 4º ano envenenaram a própria professora. É uma brecha da insubordinação clara, e está perto de nós. Já parou para pensar nisso? Criança envenenando professor, a troco de quê? Pleno desrespeito, uma abominação ao princípio de Deus, a autoridade que Ele coloca sobre nós. E nós não podemos deixar essa brecha aberta. As nossas famílias temos que respeitar aqueles que têm posição de autoridade. Precisamos concordar com tudo? Não precisamos concordar, mas o respeito, o entendimento que cada um está nessa posição, isso é importante. Isso é importante. Isso em todos os âmbitos: escola, trabalho, igreja, família, governo, independente. Não podemos abrir essa brecha. Não podemos nós ser aqueles que desprezam pai e mãe, que desprezam as autoridades, ou aqueles que fazem os outros, a gente leva vantagem em cima de outras pessoas, praticando extorsão ou fazer qualquer coisa para prejudicar alguém para que eu seja beneficiado de alguma forma. Isso é completamente errado. E como eu falei, muitas coisas no meio cristão acontecem. Hoje se vende terreno no céu, e tem quem compra. Se tem oferta, tem procura, tem quem acredita, tem quem aceita isso, tem quem se permite ser ludibriado. Falta de conhecimento. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Da mesma forma, se algum dia você chegar aqui e ver que eu estou falando algo que está completamente fora e contra isso aqui, você tem o direito de chegar para mim e falar: olha, isso não é assim não, acho que não é assim não. E a gente tem que entrar num acordo. Se eu estou errado, eu tenho que assumir que eu estou errado. O que você não pode é gerar rebelião. Nós não podemos gerar rebelião em lugar nenhum. Rebelião não faz parte do comportamento de cristão, não faz parte do comportamento que Deus coloca.
mas nós não temos que ser, não podemos ser aqueles que praticam extorsões, desprezam pai e mãe e prejudicam outras pessoas. Então a brecha da insubordinação, ela é real e não pode acontecer. O povo de Israel fazia isso. Uma outra brecha, versículos de 8 a 12, ele diz aqui: desprezaste as minhas coisas santas, profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue, no meio de ti comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esquecestes, diz o Senhor Deus. A outra brecha aqui é a brecha da falta de compromisso. É triste ver que o povo de Israel estavam tomando para si práticas que eram de nações vizinhas, completamente alheias a Deus. Nações vizinhas que não tinham nenhum tipo de preocupação com o Deus de Israel. Nações que realmente faziam coisas abomináveis, práticas abomináveis, condutas completamente inaceitáveis, que prejudicavam, extorquiam, tinham todo tipo de prática imoral nas suas relações, e o povo de Israel estava adotando isso para si. Falta de compromisso total com o próprio Deus, tanto que ele fala no fim do versículo 12: de mim te esquecestes. Aquele compromisso que o povo tinha feito com Deus, eles haviam esquecido, deixado isso de lado, se desviaram desse propósito. Isso é terrível, terrível. Profanavam o sábado, tanto que o sábado, que era o dia de dedicação ao Senhor, que o povo hebreu tinha como responsabilidade, isso eles profanavam. Usavam o dia separado para Deus para fazer coisas que eram abomináveis a Deus. Isso era triste. Então, da mesma forma, essa brecha que acontecia no povo de Israel naquela época, a gente vê isso acontecendo hoje. Falta de compromisso com Deus, falta de compromisso com as coisas de Deus, onde a profanação das coisas de Deus no ambiente de Deus. Quando nós tentamos atrair as pessoas até Deus usando coisas que não tem como ser um instrumento de atração às pessoas a Deus. Usamos coisas do mundo, aquilo que é próprio do mundo, aquilo que não faz parte de instrumentos ou práticas bíblicas, e a gente usa isso para atrair as pessoas para cá. Isso é falta de compromisso. Nós temos que usar aquilo que é bíblico. Lembra que em João, no Evangelho de João, fala que Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que adorem a Deus em espírito, ou seja, com aquilo que é espiritual, não com o que é carnal, não com o que é mundano. E adorem a Deus em verdade, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é bíblico, com aquilo que há respaldo na palavra. Isso é compromisso com Deus da Bíblia, compromisso com Deus que nos criou, compromisso com Deus que sacrificou o próprio Filho para que a gente tivesse vida, tivesse oportunidade de viver, não só uma vida em abundância aqui, mas uma vida eterna na presença dEle. Uma pessoa que entrega o próprio Filho por você merece todo o compromisso, não é verdade? Alguém que nos livra da morte merece todo o compromisso. E às vezes nós vamos deixando de lado esse compromisso, vamos trocando as coisas e vamos perdendo essa comunhão, perdendo essa intimidade. E Deus está falando: vocês estão se esquecendo de mim, se esqueceram de mim, porque eu não vejo compromisso no meio. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode permitir que as coisas aí fora nos separem da presença de Deus.
Se a gente permitir que coisas ou pessoas vão se tornando prioridade no lugar de Deus, a gente vai perdendo o compromisso. A gente não pode esquecer que em Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É uma ilusão achar que se eu quiser viver de qualquer maneira aqui, eu não vou colher terríveis consequências disso. Porque aquilo que eu semeio é aquilo que eu vou colher. E a Bíblia fala: se você semeia na carne, da carne colhe corrupção. Se semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. E o compromisso nos faz a gente semear naquilo que é espiritual. Então essa é uma brecha que acontecia no povo de Israel e acontece hoje. E a outra brecha, no versículo 26: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então os próprios sacerdotes, aqueles que tinham a responsabilidade de interceder entre Deus e o povo, estavam completamente descoordenados na brecha, que aqui a quarta brecha, a brecha da falta de exemplo. Aqueles que tinham que dar exemplo não davam nenhum tipo de exemplo. Eles transgrediam a lei. Um sacerdote transgredindo a lei é inimaginável, mas acontecia. Profanavam as coisas santas de Deus. Aquilo que deveria ser usado para honrar, glorificar a Deus, era usado de forma profana. Eles não diferenciavam o santo e o profano, o impuro do limpo. Aquilo que eles ofereciam aparentemente a Deus não tinha nenhum tipo de diferença daquilo que as nações pagãs faziam aos seus deuses falsos. Eles não observavam o sábado. Novamente ele fala isso: não havia aqui compromisso, não havia da parte da liderança exemplo em relação ao dia do Senhor. E existe falta de exemplo atualmente? Existe muitos maus exemplos, muitos péssimos exemplos. E principalmente vem daqueles que deveriam ser exatamente o grande exemplo, que vai motivar as pessoas, mostrar às pessoas que realmente vale a pena viver na palavra. Quantas vezes nós já ouvimos notícias de líderes espirituais que erraram, vacilaram feio, fizeram coisas abomináveis, absurdas, completamente se desqualificando, transgredindo a lei, profanando coisas santas, não fazendo diferença do que é santo do que é profano, ignorando completamente aquilo que Deus coloca para ser feito. Então, a brecha da falta de exemplo. E isso às vezes, no âmbito, em termos de núcleos menores da sociedade, dentro de uma casa, existe às vezes a falta do exemplo, a brecha da falta de exemplo. Por que tem tanta criança descontrolada, desorientada? Por que tem criança hoje que envenena professor? Por que tem criança hoje que bate, desrespeita os mais velhos? Por que tem criança hoje que faz coisas que não tem nem como dar nome a isso? Porque não tem exemplo. Às vezes é falta de exemplo em casa, às vezes não tem exemplo na família, não tem exemplo na própria escola, não tem exemplo na igreja, e crescem dessa maneira. E a gente viu que essa falta de exemplo, que isso tem gerado nessa geração de hoje. Era inimaginável que uma pessoa, que um adolescente, uma criança, ou quem quer que fosse,
respondesse de forma grosseira a um professor. Há 20 anos atrás isso era inimaginável. Isso, quando eu estudava, eu terminei o segundo grau em 96, era inimaginável que a gente desrespeitasse um professor. Hoje se taca cadeira, joga cadeira em professor, bate, espanca, envenena, mata. Vocês viram recentemente uma jovem que matou os pais por causa de herança. Banalizou tudo. Perdeu-se a noção do sentido, do valor da vida das pessoas. Porque não se tem exemplo muitas vezes. Por que não se tem exemplo? Muitas vezes a falta de exemplo não é porque os pais são desleixados com os filhos. Que às vezes os pais estão tentando de uma forma tão complicada viver a vida, que não tem tempo com a própria família. E aí nós temos a geração que cresce hoje, instruída pela televisão, instruída pela internet, sem filtro, sem orientação, e gera o que temos por aí. Isso vai se refletir em todas as áreas da sociedade. Isso vai se refletir dentro de casa. Isso vai se refletir na escola. Isso vai se refletir no local de trabalho. Isso vai se refletir na igreja. Isso vai se refletir em todos os lugares. E qual o exemplo que nós temos dado? Ou nós estamos com o problema da brecha, da falta de exemplo? Então aqui mostra que os sacerdotes não davam exemplo, eles que deveriam fazer esse papel e não faziam. E a última brecha que Deus fala com o povo aqui no versículo 28. Seus profetas lhes encobrem isso com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Olha que coisa séria. Os profetas encobriam seus erros, falando supostas mensagens que Deus tinha dado. Assim diz o Senhor, e tal, sendo que Deus não falou isso. Falsas visões, enganando o povo, criando aqui a última brecha, que é a brecha do engano. Deus disse isso, sendo que Deus não disse isso. E essa brecha hoje acontece? A brecha do engano acontece, infelizmente. Quantas vezes você já ouviu por aí: Deus mandou te dizer isso, e tal, e Bíblia que é bom, passa longe. Eu lembro que há uns anos atrás, quando a gente morava em Carandaí, eu pastoreava a igreja lá, tinha uma mulher na cidade que ela era uma profetisa. E tinha algumas pessoas que cresceram no ambiente de igreja que assim, não tinham muito direcionamento pessoal. Era assim, estava na igreja, mas não tinha aquele direcionamento pessoal. E cresceu daquele jeito. E aí, lembra quando a Bíblia fala que tem pessoas que são levadas por todo o vento de doutrina? Tudo que se fala, a pessoa, novidade eu quero. Aí chegou na cidade uma mulher que era profetisa, ela morava longe. E tinha algumas pessoas que moravam na rua da igreja. Elas não iam no culto, mas pegava 2 ônibus e ia parar lá não sei onde, na casa da profetisa, para ver o que ela tinha para falar. Aí aquelas profetizas, né? Eis que te digo, Deus está te mandando falar isso e tal, vai acontecer isso na sua vida. E o povo ia lá, mas ouvir a palavra não tinham muita disposição. Você viu, o povo às vezes tem gente que gosta de ser enganado, não tem?
Quantas vezes já chegaram para mim e falaram: olha, Deus está me mandando te falar isso e tal. Vou falar: tá bom. A gente tem que ser igual o povo da Bereia. Lá em Atos capítulo 17 fala que tinha uma turma, chamava os bereanos, o povo que era de Bereia, que eles faziam o seguinte: quando eles ouviam na sinagoga qualquer coisa, eles chegavam em casa, pegavam os seus rolos das escrituras e conferiam se aquilo que foi falado batia com o que estava escrito. Se batia, eles recebiam para si. Se não batia, jogava fora. E era isso que o povo tinha que fazer. E hoje a gente acredita em tanta coisa que o povo fala. E hoje é mais perigoso ainda, que nós estamos na época daquela mistura meio complexa do coach com o líder espiritual, aquele coach motivacional, que eu não tenho nada contra motivar as pessoas, desde que não se confunda as coisas. Motivar pessoas é uma coisa, instruir pessoas numa verdade bíblica, às vezes é diferente. A verdade bíblica motiva, sim, mas às vezes há uma confusão, e hoje nessa época o povo lê de tudo. O que tem de gente lendo e assistindo tudo quanto é coisa, é motivacional, eu preciso me animar, receita para melhorar não sei o que, e vai lá ler, e vai ler, vai decorar, receita para a felicidade, 10 passos para uma vida bem sucedida, e o povo está atrás disso, e raramente a gente acha alguém que funciona nesses passos, né? Raramente a gente acha alguém que funcionou, mas é raro achar alguém que cumpriu os passos bíblicos de realmente uma vida abundante e não funcionou. É raro achar alguém. Se não funcionou é porque não entendeu direito o processo, porque é muito simples. E a gente não pode ser enganado. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente absorve, a gente tem que colocar na nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Se combina, faz sentido, está correto, está dentro do contexto que foi escrito, há uma aplicação correta para os dias de hoje? Ótimo, amém, segue em frente. Pegou o negócio e deturpou aqui. Vou te dar um exemplo simples. Alguns anos atrás saiu uma reportagem sobre pessoas que tomavam a própria urina. Que isso, gente? Faz, virou um movimento no Brasil. Aí foram entrevistar o povo, os gênios mirabolantes dessa ideia magnífica. Foram perguntar: de onde você tirou isso? Não, está escrito na Bíblia, está lá em Provérbios, que você deve beber da sua própria cisterna. Está escrito isso na Bíblia? Tá, mas beber da própria cisterna não é beber urina. Meu Pai, tem misericórdia desse povo. Ali o assunto é casamento, ali o assunto é relacionamento. Você deve ter o seu relacionamento com o seu cônjuge, é da sua própria cisterna. O assunto não é urina. O povo está ficando doido. Eu já contei aqui o exemplo daquele pastor que leu lá em Oséias, que ele leu um acento errado e fez uma pessoa da igreja adulterar, porque ele falou: pega uma pessoa e adultera com ela. Não é isso que está escrito lá não. Ele errou o acento. O repórter foi entrevistar ele, o repórter corrigiu ele. Que vergonha que isso me dá. Que vergonha. Às vezes o povo fala: você é o quê? Isso é triste, porque às vezes a pessoa pergunta o que eu sou. Eu vou falar que eu pastor e eu lembro disso. Eu fico às vezes com vergonha de falar, por causa do infeliz desse, que não sabe ler um acento. E fez uma mulher adulterar, e adulterou com quem? Com o próprio pastor, que falou que era, Deus estava falando com ele. Meu Deus, que negócio louco é esse? Que engano é esse? Que loucura é essa? É a brecha do engano. Deus falou para fazer isso. Onde Deus falou para adulterar com alguém? Que loucura é essa? Aonde Deus está falando esses absurdos? Na Bíblia que não é. Então a gente não pode cair ou permitir essa brecha aberta.
O povo está perdendo tempo com coisa inútil, perdendo tempo com um monte de coisa que não tem nada a ver com Ele, não tem nada a ver com a verdade. E o versículo 14, Deus fala uma coisa com o povo muito importante: estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, Senhor, o disse e o farei. Haverá um dia que teremos que tratar com Deus, acertar nossas contas com Deus. E as brechas estarão tampadas. Deus está procurando alguém no nosso meio que se coloque nessa brecha perante Ele, que faça a diferença. Será se Ele vai achar? Porque em Israel Ele não achou, e aqui Ele vai achar. Então, é possível, quando a gente analisa o mundo atual, esse mundo tão desorientado, é possível que alguém que possa solucionar esses problemas do mundo, solucionar os problemas com guerra, com fome, com desigualdade, com violência, com desestrutura familiar. Será que existe possibilidade de alguém resolver isso? Alguém que se coloque nessa brecha, alguém que faça a diferença, alguém que tenha princípios e faça a diferença? Sabe por que muitas vezes não se acha essa pessoa? Porque tem uma brecha principal que pouca gente dá atenção para ela. Existe uma brecha de um relacionamento com Deus. Existe uma brecha entre o ser humano e Deus, causada pelo pecado, causada pelo mal, causada pelos nossos erros. Essa brecha só tem uma pessoa que consegue se colocar nela e resolver esse problema, que é o próprio Jesus. Jesus se colocou na brecha entre nós e Deus. Os sacerdotes na época do Velho Testamento faziam o papel de interceder entre Deus e o povo. Hoje nós não temos um sacerdote humano. Jesus é o sumo sacerdote. Ele está na brecha que nos liga a Deus. E às vezes nós não vemos solução para essas questões porque não tem pessoas com essa brecha do coração preenchida. Por que tem tanta droga, tanta violência, tanta desgraça no mundo? É porque Deus esqueceu do mundo? Não. É porque o povo está tentando preencher essa brecha com outras coisas. Tentando preencher isso com divertimento, tentando preencher isso com a internet, tentando preencher isso com futebol, tentando preencher isso com droga, com sextou, hoje é sextou, aquela vida doida, louca. O povo está tentando preencher essa brecha com isso, e não tem como. Jesus é o espaço exato do vazio e do buraco que há no coração gerado pelo pecado e pelo mal. O que cabe a nós é entender isso e pedir que essa brecha seja preenchida, porque quando Jesus está preenchendo esse buraco, essa brecha fechada, passamos a ter então um relacionamento com Deus através de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a porta. E quando isso é resolvido, as outras brechas a gente consegue resolver. A gente fecha a brecha da contaminação, porque aí Jesus assume o controle e Deus passa a ter o seu lugar de honra, e não colocamos ídolos ou coisas ou pessoas no lugar de Deus. A brecha da insubordinação também é resolvida, porque nós entendemos que temos um Deus que temos que obedecer e respeitar, e nas nossas relações fazer a mesma coisa, e assim a gente resolve isso. A gente começa a encarar as pessoas, as autoridades da forma como Deus ensina. A brecha da falta de compromisso, a gente deixa de ser desleixado com as coisas e passa a levar o compromisso com Deus de forma mais séria, de forma mais específica.
A gente fecha a brecha da falta de exemplo, porque a gente sabe que um dia, como vimos aqui no versículo 14, um dia vamos tratar com Deus, vamos prestar conta a Deus daquilo que a gente tem feito da nossa vida. A influência que a gente tem exercido sobre as outras pessoas, sobre as crianças, sobre a nossa família, sobre o cônjuge, sobre quem quer que seja. E a gente resolve essa brecha, e a brecha do engano, vamos ser levados por qualquer coisa que diz, Deus falou, Deus mandou falar, o que Deus mandou falar está claro aqui, está escrito, Deus não mandou falar nada além do que está escrito aqui. O que Deus falou e mandou te falar, está aqui, e ponto, terminou com o último ponto final do livro de Apocalipse. Qualquer coisa que alguém te fala, que Deus te falou, tem que estar escrito aqui. Senão, é perigoso. E quando Jesus está no lugar certo, essa brecha é resolvida. Quais são as brechas da sua vida? Talvez algumas dessas brechas possa ser uma realidade para você, eu não sei. Talvez você tenha problema com contaminação, com insubordinação, com falta de compromisso, com falta de exemplo, com engano, ou talvez a brecha principal é o espaço que Jesus tem que ocupar no seu coração e ele ainda está vazio, está tentando preencher com outras coisas. Isso precisa ser resolvido urgente, porque Jesus está aí à disposição, falando, vinde a mim, isso está escrito mesmo, Jesus falou, lá em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Isso está escrito, pode conferir, pode fazer isso que é sem erro, ir a Jesus, e que a brecha seja preenchida, e que as outras brechas sejam também fechadas, que Deus ache aqui no nosso meio, pelo menos alguém, que possa se colocar na brecha perante Ele, e que jamais essa frase triste, no versículo 30, que ele fala, a ninguém achei, que Deus ache alguém na sua casa, ache alguém aqui, ache alguém no seu trabalho, ache alguém no seu ambiente de estudo, no seu núcleo social, Deus acha alguém, que seja você principalmente, que vai se colocar perante Ele e fechar essas brechas. Amém? O desafio é grande, não hesite em decidir.